Olá, seja bem-vindo ao canal Aeromil. Essa semana vimos lá no canal Águias de Aço, que é o nosso canal mais voltado às notícias diárias da aviação militar, que um alto comandante iraniano confirmou pela primeira vez que o Irã adquiriu caças russos Su-35, o que representa um verdadeiro salto operacional para a Força Aérea do Irã, hoje composta por jatos da era da Guerra Fria, como o MiG-29, F-4 e F-14. E desde que surgiram os primeiros rumores dessa possível aquisição ainda lá em 2023, tem surgido questionamentos se os caças Su-35 podem proteger as instalações nucleares do Irã, dos caças furtivos de quinta geração F-35 e da Força Aérea de Israel, que até vem se aprimorando para um possível ataque futuro contra o Irã e suas instalações nucleares. E vamos então fazer uma breve análise aqui sobre os pontos fortes e fracos de cada aeronave e qual seria o resultado provável de uma eventual situação de combate envolvendo esses dois poderosos jatos de combate. O Su-35 é o mais avançado membro da chamada família Flanker, iniciada com o Su-27. Ele é equipado com um poderoso radar multimodo com um longo alcance de detecção, mas esse radar conta com a chamada tecnologia PESA, com o escaneamento eletronicamente passivo, que é considerada inferior à mais avançada tecnologia AESA, encontrada nos caças mais avançados atualmente, como o caça Su-57, que é o caça russo de quinta geração, mas também é encontrada em caças da chamada geração 4++, como o Gripen E, o Rafale, o F-16 Block 70, entre outros. O radar do Su-35 tem uma ótima capacidade de detecção de alvos aéreos, com um alcance de cerca de 200 quilômetros contra alvos com uma seção transversal de radar de 3 metros quadrados, o que equivale a um caça MiG-29, por exemplo. E no chamado modo de pesquisa, o alcance de detecção do Su-35 pode ser estendido para até 400 quilômetros. Mas no caso de um caça furtivo como um F-35, com o valor de RCS frontal de cerca de 0,01 metro quadrado, o alcance de detecção é muito menor. As estimativas de alcance de detecção são bastante complexas de se fazer e não variam de forma linear, mas estudos apontam que, considerando os dados oficiais do radar do Su-35, o seu alcance de detecção no modo de pesquisa contra um alvo padrão de 1 metro quadrado de RCS, o equivalente a um caça F-5 ou um F-16, seria de 152 quilômetros no modo de rastreamento, que seria um modo do radar mais direcionado para uma área onde já espera-se detectar aeronaves inimigas. E no modo de pesquisa, que seria um modo de rastreio mais abrangente, esse alcance de detecção cairia para cerca de 95 quilômetros. E os estudos indicam que no caso de uma aeronave furtiva como um F-35, um Su-35 deve ser capaz de detectá-lo a cerca de 48 quilômetros no modo de rastreio e a cerca de 30 quilômetros no modo de pesquisa. Mas, como dito antes, esses valores são teóricos e podem variar para mais ou para menos, dependendo de vários fatores como a posição das aeronaves, se estão mais altas ou mais baixas, ou se estão de frente ou de lado, ou até mesmo fatores como a guerra eletrônica e equipamentos interferidores podem aumentar ou diminuir a distância de detecção. E a essa distância de 48 ou 30 quilômetros, obviamente, seria tarde demais, levando em consideração que o F-35 já teria detectado e rastreado o Su-35 muito antes. E vamos detalhar o porquê.
O Su-35 é um jato grande e com um design tradicional. Como dito antes, o primeiro exemplar da família Flanker, o Su-27, tem um RCS frontal estimado em cerca de 10 metros quadrados. Isso significa que, de frente, ele reflete as ondas de radar como se fosse uma placa metálica de 10 metros quadrados. O Su-35 passou por vários refinamentos para diminuir esse valor, mas ainda tem um RCS estimado de cerca de 3 metros quadrados. E com isso, estima-se que seria detectado por um F-35 a mais de 150 ou até mais de 200 quilômetros, o que significa que o caça furtivo teria bastante tempo para gerar uma solução de tiro e abater o Sukhoi. Mas temos que considerar também a excelente manobrabilidade do Su-35, juntamente com as várias contramedidas com as quais ele pode ser equipado, como um receptor de alerta radar para detectar o radar do míssil de longo alcance AIM-120, lançado pelo F-35, além de despistadores de mísseis, bloqueadores para interferência eletrônica, entre outros, o que pode dificultar o abate por um míssil de longo alcance. E com isso, a probabilidade de abate por um míssil de longo alcance não é tão alta quanto geralmente se pensa. Isso porque os mísseis de longo alcance esgotam seu combustível, geralmente antes da metade do seu alcance máximo, e seguem até os alvos por pura inércia. Mas, sem motor, eles acabam ficando com pouca manobrabilidade na fase final do voo. E dependendo das manobras evasivas executadas pela aeronave, ela pode sim despistá-los. E não à toa, esses mísseis são muito mais eficientes contra alvos pouco manobráveis, como bombardeiros e grandes aviões. Portanto, quanto mais longe o míssil for disparado, menores são as chances de sucesso. Mas para cada míssil é estabelecido um valor de distância no qual praticamente o abate é certo, que é a chamada No Escape Zone, que no caso do AIM-120 é de cerca de 30 quilômetros. E aí sim, nesse caso, se o Su-35 conseguir de alguma forma escapar desses ataques a longa distância e com o combate se aproximando da No Escape Zone, que fica praticamente no alcance de detecção do F-35 pelo Su-35, aí sim o caça russo poderia também detectar o F-35 e disparar seus mísseis. Ainda mais se o F-35 efetuar o disparo e der meia volta, ficando de costas para o Su-35, tendo em vista que a refletividade traseira do F-35 é bem maior, e isso ainda tornaria mais fácil a detecção pelo sistema buscador de calor do Su-35, o chamado IRST. E, de acordo com estudos especializados, o F-35 de costas para o Su-35, fazendo uso do pós-combustor, que é aquele excedente de potência usado para ganhar mais velocidade, ele certamente seria detectado a até 100 km pelo caça russo, com o uso do IRSP. E isso em alta altitude e em atmosfera clara, e fazendo uso de sua maior velocidade e capacidade de aceleração, o Su-35 ainda poderia se aproximar do F-35 e lançar seus mísseis ainda mais de perto. E com isso, na realidade, um piloto de F-35 tentaria evitar esse confronto, principalmente em uma missão de ataque ao solo, na qual o F-35 estaria equipado com bombas e uma carga reduzida de mísseis, e para atacar instalações defendidas por caças supermanobráveis como o Su-35, o ideal seria um esquadrão misto com caças na configuração de combate aéreo atuando como batedores que se deslocam na frente, lançam seus mísseis a longa distância contra os Su-35 e dão meia volta, torcendo para que os mísseis consigam abatê-los e efetuar uma nova rodada de ataques até que os inimigos sejam totalmente abatidos ou que seus mísseis se esgotem. E só então, após eliminar todos os Su-35 na área,
Os F-35 designados ao ataque ao solo entrariam em ação e realizariam seus ataques. Então, mesmo com a vantagem de combate a favor do F-35, os pilotos israelenses poderiam se encontrar em uma situação de combate que pode mudar rapidamente a favor do Su-35. E isso mostra o porquê da preocupação dos Estados Unidos e de Israel com essa entrada em serviço do Su-35 no Irã, que é um caça que, dependendo da situação de combate, ou até mesmo de uma eventual falha de planejamento ou execução por parte da Força Aérea Israelense, um F-35 poderia se ver em apuros encarando um Su-35 dentro do seu alcance de detecção e não conseguiria escapar nem mesmo se desse meia volta. E o abate de um F-35 de quinta geração por um Su-35 seria um caso que teria uma repercussão inimaginável, o que prejudicaria a imagem do F-35 perante potenciais compradores e ainda colocaria o Su-35 em outro patamar. E isso é um risco que os israelenses e os Estados Unidos vão evitar a todo custo. E esse tipo de combate só aconteceria em caso de uma guerra aberta entre Israel e Irã, algo que também vai ser evitado a todo custo, pois não traria benefícios a nenhum dos dois países e desestabilizaria ainda mais a região e o mundo. Bom, a gente fica por aqui e esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Aeromil. E lembrando que esse tipo de análise é sempre muito polêmica e há vários fatores que influenciam em combates aéreos. E se fôssemos levar tudo em consideração, passaríamos horas analisando e nem assim chegaríamos a uma conclusão definitiva. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, e para quem quer ficar por dentro das novidades da aviação militar, se inscreva no canal Águias de Aço, e lá temos vídeos diários com conteúdo de qualidade. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!